Então é um equilíbrio, é um buscar de saber, um equilíbrio e um acompanhamento constante. Aí eu pergunto para você, tá? Qualificado. Sim, agora eu pergunto para você, não, estamos falando na primeira pessoa. Agora, e as terceiras pessoas envolvidas? Pai, mãe, namorado, namorada, tio, tia, dessa É pessoa. a rede de apoio que eu falei. Amigos, Foi o que né? eu falei no início, da rede de apoio, Uhum. Tá. né? E já a forma mais adequada. A pessoa que está na primeira pessoa pode ser agressiva, hostil, isso. E aí? Então, assim, por isso que eu falo, essa questão da rede de apoio, Hum, ela precisa também de um apoio que é aquele apoio, em grupo familiar, uhum, uhum, né, para entender o que o sujeito sente, para não levar isso para si, para não tomar isso que é pessoal com eles, e que sim, isso é com o próprio sujeito que está acontecendo. Eu comentei uma vez, né, da entrevista, em que eu disse para você, nossa, eu tive como válvula de escape a criação do canal, para eu poder ter uma voz ativa, no sentido de falar sobre não só desses assuntos, como dos outros assuntos que eu normalmente passo as Aborda. matérias, abordo, isso. Mas, enfim, e a, e a pessoa, para conseguir ter essa válvula de escape que é necessária, né? Ah, pode ser se valer de qualquer tipo de escape ou você tem que ter uma certa moderação nisso. Não, vai de acordo com a sua alimentação, vai de acordo com o que eu venho sempre falando aqui, batendo na minha mão, vai de acordo com o seu respeito, vai de acordo com a sua possibilidade, vai de acordo com até onde eu consigo ir. Uhum, Então, assim, a válvula de escape, independente do sujeito ir para o esporte, ir para a tecnologia, ir uhum, para a autoajuda, né? Ir para uhum, a questão, né, do apoio ao outro, né? uhum, Então, tem vários nichos que o sujeito consegue estar ali e se empoderar. Ir para a dança, uhum, né? Que essas danças são super importantes falar aqui, que elas estão vindo com tudo, né? Dança entre cadeirantes é lindo, é belo, a apresentação é muito linda, o quanto a mobilidade traz, a natação, o uhum, quanto traz isso, o quanto traz vida, o quanto traz liberdade do seu uhum. corpo de estar ali. Sim. Então, o quanto também de atividade dentro desse estágio da aposta, você sai aos poucos Uhum, desse luto, porque você vai viver como o sujeito e você vai encarar com mais naturalidade e não se auto punindo, certo. porque também tem a sua autopunição que está dentro do luto, né? O risco, nesse caso, também, utilizando desse tópico, que é a válvula de escape, é, tende também a pessoa entrar numa situação em que pode ter o risco de entrar num quadro vicioso, seja no álcool, seja nas drogas,
né? Como lidar com isso? Então, assim, desde quando o sujeito está no acompanhamento, Hum, né? Esse acompanhamento que a gente quer que todos tenham acesso, acessibilidade, que todo sujeito ele necessita. uhum, E isso necessita mesmo, né? Quem não pode fazer por particular, o SUS é obrigado a oferecer isso, sim. uhum, Então, o SUS é obrigado a ter esse acompanhamento, dar esse acompanhamento para o sujeito, e a gente precisa avançar mais, e a gente sabe, uhum, né, dentro do nosso país, mas com que isso traz mais qualidade de vida, traz sim. E com esse apoio total, que é interdisciplinar, vai fazer com que o sujeito não entra só nessa questão condições, nessa condição só negativa, né? uhum, Então, com toda essa rede de apoio, é o que eu estou trazendo, questões positivas, uhum, porque é, a gente precisa também encarar que o sujeito, ele, no início do luto, ele vai se drogar, ele pode se querer se suicidar, mas sem poder, entendeu? Querendo beber, usar uso contínuo de medicações para dores, uhum, que não faz nem muito efeito, mas que o uhum, organismo fica ali vicioso. Então, aí tem a questão do álcool, tem a questão da droga, tem toda essa questão, mas o sujeito vai chegar no fundo tão grande quando ele tem uma rede de apoio, que ele mesmo vai se dar conta que aquilo ali não vai mudar uhum, o estágio dele. uhum. E ele vai precisar realmente buscar uma ajuda profunda, necessária e adequada para, sim, entrar nessa fase que eu sempre falo leve, que é a positiva, né? Uhum, É, porque o luto ele é muito dolorido, então todo luto ele é dolorido e é uhum. necessário passarmos por isso para a gente poder enfrentar um amadurecimento. Com esse amadurecimento, a gente consegue caminhar e se dar por encaminhamento e Exato. evoluir. Uhum, exato. É uma experiência, né? É a fase da pessoa que, é, ou nas fases alegres ou nas fases tristes, a pessoa passa por experiências, né? E você tem que adquirir e assimilar essas experiências, né? Seja. Exatamente. E manter o equilíbrio. Porque o luto mais dolorido é de Hum, uma mãe, porque a ordem natural não quer uma mãe enterrar um filho. é, E o luto mais dolorido não se dá um nome quando você fica viúvo, é viúvo. hum, Quando você perde a mãe, você vira órfão. Quando a mãe perde o filho, não se tem nome. hum, Então, ela vai viver com o luto, ela vai passar por todos os estágios, mas ela vai. Eu estou falando de uma mãe que eu conheço, tá? tá. E que ela vive e que ela continua, mas ela nunca vai esquecer Uhum, do filho e desse amor. E que vai ter altos e baixos, e o acompanhamento vai ser ali junto, em conjunto, e que a rede de apoio é fundamental para esse luto. Ele é eterno, tá, gente? Mas ele é eterno com qualidade, quando hum, ele chega na fase da aceitação.
quando ele chega na fase da aceitação e quando ele chega na fase que eu entendi, eu sinto saudades e não mais revolta. É diferente. Então, é um equilíbrio, é um buscar de saber, um equilíbrio e um acompanhamento constante. Então, assim, para a gente poder também ficar atento que existem tantos lutos na vida, que esse luto é o luto mais dolorido do mundo. E eu falo por várias experiências e, né, de atendimentos e vividas e tal. E que é importante trazer isso aqui, que a gente é possível na vida superar, por mais que seja muito difícil, é possível superar. Um dia de cada vez. A superação se dá um dia de cada vez, com delicadeza, com apoio, com recurso e não se excluindo do outro. Exato. Poxa, quarta parte já foi finalizada, então fica somente a última que vai na sequência. A quinta e a última parte virá para encerrar esta boa entrevista que eu tive com a Gisele Noronha.